nossa percepção de tempo influencia o nosso futuro? Olá, eu sou Lígia Facione. Eu sou Marília Lobo e esse aqui é o Amanhã Eu Trabalho, onde a gente tem conversas honestas sobre o futuro. E Marília, que negócio é esse do tempo influencia como é que a gente percebe o nosso futuro? Eu não entendi muito bem esse negócio aí. Fala aí. Quando a gente começou a falar, né, de futuro, futuro do trabalho, sempre vem essa ideia na minha mente de tempo, a forma com que a gente lida com o tempo, os ciclos do tempo. E a primeira série que me veio à mente foi Dark, que é uma série que passa aqui na Alemanha, uma série alemã, que foi filmada em Berlim e arredores, e que, em linhas gerais, para quem não assistiu a série, é uma série que brinca com essa questão da noção do tempo, porque os personagens, a cada 33 anos, eles tomam decisões que são decisões iguais às decisões que eles tomaram no passado, o que mantém o ciclo deles, né, o tempo, de uma maneira linear e circular, né? E essa ideia de pensar o futuro, para mim, também tem muito a ver em como a gente entende as distorções da nossa noção de tempo presente. O que eu quero dizer com distorções? O nosso tempo, né, é um tempo de urgência, o trigger da atenção, o trigger da... Tudo é pra ontem. Tudo é para ontem e você tem que usar os 3 segundos do vídeo e a rede social é uma velocidade incessante. A gente fala de inteligência artificial, mas isso é uma urgência artificial, né? Exatamente. A gente se impõe essa urgência, né? Exatamente. Tudo tem que ser rápido, produtivo e... Exato. E essa questão de como reencaixar, porque eu acho que o como é isso, né? Como reencaixar a noção de tempo nos ajuda a pensar melhor sobre o futuro. Porque essa urgência artificial, ela é artificial, porque no fim das contas, claro, existe uma questão aí do física que eu não saberia explicar, existe uma questão da rotação da Terra, mas em linhas gerais, as 24 horas estão aqui, não são as mesmas para todo mundo, porque as pessoas têm condições diferentes, então esse papinho não existe, mas o tempo em si, o tempo de Cronos e de Kairos, a gente precisa retomar mais o tempo de Kairos. Eu acho que essa questão Qual que é a diferença entre o tempo de Cronos e o de Kairos? Boa. O Cronos é o tempo quantificado, né? Então, o deus grego... Segundos, minutos, a quantificação. E o Kairos é o tempo da qualidade. Sabe aquela coisa de, nossa, eu tô comendo uma comida maravilhosa, e aí eu fecho o olho e penso, e aquele segundo ali... Tem a ver com aquela ideia de que quando eu tô feliz, o tempo passa mais rápido, e quando eu tô chateado, o tempo demora mais. Isso, é a qualidade, né? O Kairos, é claro que isso a gente está falando de conceitos mais filosóficos, né, que vem de mitologia, mas essa qualidade do tempo. E toda vez que a gente passava a conversar sobre futuro, eu voltava para a questão do tempo, porque eu tenho a sensação de que a gente está perdendo cada vez mais essa noção de tempo kairos, de tempo de qualidade, de tempo de presença, que a gente já falou também sobre presença, porque o nosso zeitgeist, o nosso tempo que a gente vive, é um tempo de urgência artificial. Tudo é urgente, e se tudo é urgente, nada é urgente. Né? Então, quando eu digo tudo é urgente, essa urgência artificial de que tudo é produção, tudo é funcional, tudo é para ontem. Para ontem. Os vídeos são curtos, a gente está tentando estar atento a tudo, a todo momento, e isso faz com que a gente não esteja atento a nada, porque nossa capacidade de absorver tudo isso não existe, é impossível, é humanamente impossível. Você acha que a gente está replicando como no Dark? A gente está tomando as mesmas decisões e voltando para o mesmo lugar? Então, assim, eu acho que eu voltei para essa questão do ciclo do Dark quando a gente começou a conversar, porque uma das coisas que eram importantes para mim, claro que na medida da nossa insignificância, né, de entender a nossa insignificância, mas que eu falava para você, Lígia, eu queria ter um pouco conversas mais longas e conversas que fossem mais livres e que a gente falasse sobre conceitos, mas a gente não tivesse que falar dentro dos 3 minutos e que eu tenho que colocar o trigger de atenção, o trigger da curiosidade, o trigger da urgência. Os gatilhos mentais. Os gatilhos, o compre agora, o faça isso. Porque eu sinto essa exaustão que essa urgência artificial criou ao nosso redor.
E o meu sentimento é que isso é muito danoso para que a gente consiga pensar o futuro. Uhum. Porque, de novo, voltando para Dark, aí eles não tinham futuro, eles tinham ciclos repetitivos de decisões e padrões, porque, novamente, a gente pensar o futuro significa a gente também ter a capacidade de quebrar padrões. A gente falou da frase, né, do paradoxo do Carl Rogers, de quanto mais eu me conheço e me aceito, mais eu mudo. Então, quando me veio essa iluminação do Dark, eu falei, gente, é por aí. Foi criado, claro, existe porque a gente sabe que existe... A história se repete, na verdade ela não se repete, ela rima, né? Eu não sei quem foi que disse isso, que a história rima. Exato, e a gente sabe que essa urgência, ela é benéfica para as big techs, que essa urgência, ela é uma questão de mercado. Ela é construída. Ela é construída, ela tem a ver com como o capitalismo opera. Então, assim, eu tenho a consciência de que isso é uma questão sistêmica muito maior do que a nossa simples existência, a nossa simples ação individual. Mas ter essa noção e optar por falar, calma, eu não vou subscribe, né? Eu não vou assinar embaixo. Eu vou conversar uma tarde inteira sem olhar o Exatamente. telefone. Isso é importante. E eu acho que são decisões pequenas que é o que a gente pode controlar e que podem fazer grande diferença. Então, isso aqui, a gente teve vários almoços, vários cafés, a gente está aqui num dia conversando. Ninguém está olhando ninguém o telefone. Ninguém está olhando o telefone, ninguém está olhando a urgência artificial que está ao nosso redor. A gente está só pensando. E aí, nessa questão também de voltar a nos reconectar com o que é humano, a gente vê na história, sempre existiu o clube de discussão dos filósofos, dos escritores, dos cientistas. Essa nossa necessidade de conversar e de conversar com mais calma e de sair dessa urgência artificial, sabe? E aí me veio o nosso podcast que a gente adora, nós duas, né? O Calma Urgente, porque Calma é isso, a gente Urgente. está precisando de calma urgente. Que nome ótimo. Porque a gente está dentro de um contexto de... Tertúlias, me lembrei dessa palavra agora. Tertúlias, porque a gente está num contexto de urgência artificial. Né? Então, pensar o futuro, em resumo, é sobre também repensar a nossa noção de tempo. E repensar o que a gente está fazendo com o nosso tempo. Não tá desesperado, eu estou aplicando para 50 vagas todo dia de manhã e eu tenho que preencher não sei quantos formulários. Às vezes a pessoa está preenchendo para vagas que ela nem quer. Exatamente. Porque ela está só pensando em produtividade. Hoje eu tenho que aplicar para 50 vagas. Exato. E assim, ela está pensando quais os itens que ela vai ticar na tabelinha dela. E eu acho que é cruel, né? Porque, além de tudo, a gente está fazendo isso de uma forma muito solitária. Né? Então, porque nós estamos lá interagindo com a nossa inteligência artificial, seja ela qual for, de uma maneira muito solitária, e a gente está perdendo esses bolsões de oportunidade de troca, de fato. Porque eu me lembro que você falou dessa história de aplicar. Quando eu terminei a faculdade e fiz uma especialização, voltei, e aí aquela ânsia de, não, eu preciso aplicar para vagas, porque eu preciso, né, dinheiro. Eu tinha e tenho o privilégio de uma família estruturada que me deu todo o apoio, então eu não tinha essa pressão que também é cruel. Os pais. Exatamente, mas eu tinha esse ímpeto de trabalhar, de ganhar dinheiro, e eu me lembro que na sabedoria do meu pai, silencioso e contador, com poucas palavras, ele via que eu estava aplicando para um monte de vaga que não tinha nada a ver comigo. E aí um dia ele falou assim, você tem certeza que você quer fazer isso? Você quer que isso aconteça mesmo, de verdade? Exato. E aí foi engraçado, porque naquele momento eu falei, gente, mas por que eu tô fazendo isso? E eu fazia coisas do tipo, né, eu aplicava minha área de formação base, a comunicação, e tinha muita época, na época tinha muita vaga de assessoria de imprensa. E eu sempre detestei assessoria de imprensa. Nada contra quem trabalha com assessoria de imprensa, mas eu sempre detestei. E eu aplicava para essas vagas, e aí na entrevista, não, mas você gosta? Não, detesto. Não é algo que eu realmente gosto. E aí eu pensando hoje, falando, o que eu tô fazendo? Né? Então, enfim, eu acho que essa urgência artificial, ela se torna uma cegueira, sabe? Uma cegueira para o futuro, para pensar o futuro. É perigoso. Perigoso, mas se a gente ficar atento, a gente consegue tirar os óculos. Exatamente. Tirar a venda, colocar novas lentes, né? Tirar a venda. Tirar a venda e colocar os óculos, talvez. Muito bom, Marília. Só que a gente vai ter que ficar por aqui porque amanhã eu trabalho. Tem trabalho amanhã, eu também trabalho. Então,
A gente se vê no próximo episódio, nesse podcast que fala sobre futuro, sobre trabalho, mas no fundo, sobre humanidade, né, Sobre Marília? conversas honestas sobre humanidade, no Isso. aqui e agora. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau.